Alô, amigos e amigas do Teatro Vila Velha, estamos aqui no palco principal do teatro, onde está montado o cenário de Casals, Picasso, Neruda, os três Pablos guerreiros contra o dragão da maldade. E é aqui, nesse cenário, que nós vamos fazer a 4ª temporada de O Contra-Ataque, a série de entrevistas do Teatro Vila Velha que vem desde 2020 conversando com artistas do Brasil inteiro para saber qual o papel da comunidade artística frente à vida política e social do Brasil. E essa temporada nós temos algumas novidades. São 2 convidados por episódio, sempre 2 personalidades públicas, uma da vida cultural e outra da vida política do país. A mediação é de Márcio Meirelles e nós temos participação da plateia, uma vez que os episódios estão sendo gravados depois das apresentações de Casals, Picasso, Neruda aqui no teatro. Nesse episódio nós temos a participação de Vilma Reis, socióloga, ativista e candidata a deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, e Mônica Santana, atriz, escritora e dramaturga. Elas bateram um papo bem legal com a gente. Confira. Eu acredito, muito sinceramente, colegas, que toda arte é política, mesmo aquela que não se diz política. Eu acredito que toda arte é uma tomada de posição no mundo. Algumas obras de arte não se sabem tomando posições no mundo, posições políticas no mundo, mas estão tomando posições políticas no mundo. Embora a gente só chame de arte política aquela arte política que tem compromissos talvez progressistas, talvez libertários, mas aquelas artes de manutenção, de conformação, artes que às vezes a gente até diz que é alienada, são obras de arte política, são obras de arte que dão determinadas continuidades ou compactuam, acreditam em algumas continuidades, né? E mesmo as artes comprometidas com o riso, com a alegria, elas são políticas, porque determinados momentos históricos, momentos de dor como esse que vivemos, assumir o corpo, assumir o riso, assumir a gargalhada, se fosse essa proposta, é também uma tomada de posição política ao dizer, apesar de tudo que nos fazem, gozar, ter prazer, rir, estar no corpo, não vamos roubar. Então isso seria também uma tomada de posição política. Então, eu lembrei, a gente estava conversando outro dia sobre Tom Zé, e Tom Zé tinha uma frase muito antiga, um show dele de 84, que ele falava assim, até quando a gente olha para o céu, a gente está fazendo política. E é isso que ele acredita. E aí, na década de 70, ele fez Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, a felicidade vai cair sobre os homens, vai. E essa música a gente canta feliz, indo. E ele falava sobre uma felicidade falsa, que era a felicidade imposta naquele momento de ditadura, quando ele fez a música, né? Que é uma felicidade que cai, que toma o corpo, que é uma felicidade falsa, de um sorriso falso, de um homem de bem que é falso, que está comprometido com coisas falsas. Parabenizo imensamente Hugo, né? Que faz um fascista que sorri o tempo todo, tal qual eles nos sorriem, né? Eles nos sorriem, eles são cínicos. A gente está vivendo um momento extremamente cínico. E precisamos, acho que, tomar posse da percepção desse cinismo, que é tão bem mostrado no trabalho, como vocês trazem. E tem uma coisa que eu também acredito, que às vezes a gente que é artista, ao se deparar com o desejo, a tomada de posição prévia à criação de uma obra, a gente já tem um entendimento de que é uma obra política, muitas vezes a gente se aparta da estética, do compromisso estético e ético com a arte. Eu acho que tanto a obra privilegiando o texto, mas ela nos entrega opções estéticas comprometidas, bem executadas, harmonizadas. É incrível ouvir o texto dito por vocês, os pequenos detalhes de olhar de cada um de vocês que estão em cena, ver o corpo de Cristina dançando uma república resistente, é extremamente poderoso.
e ao mesmo tempo tudo muito simples, mas uma simplicidade com poder e com propriedade das ferramentas que são escolhidas. Então, ao escolher fazer uma obra política, as ferramentas que nós temos são estéticas. Eu acho muito importante nós, artistas, tomarmos entendimento disso. Assim. As nossas escolhas precisam ser estéticas, com a força que uma Guernica tem, né? Com a contundência que uma Guernica tem, com a contundência que os poemas de Neruda têm. Não conheço a música do Terceiro Pablo, mas acredito que pelo comprometimento, pela entrega, tem um entendimento estético, e o espetáculo nos traz um entendimento estético. E aí, eu acho que a última coisa que eu quero dizer, semana passada eu assisti um documentário sobre James Baldwin, um escritor que me encanta e me perturba a fala. E Baldwin falava assim, o que é ser um artista, né? Perguntaram a ele exatamente essa pergunta que martela o espetáculo. Ele falava assim, olha, eu não sei fazer pão, eu não tenho capacidade de liderar, não tenho capacidade de levantar uma parede, não sei fazer isso, mas eu sei foder a cabeça das pessoas. É isso que faz um artista. E eu acho que é esse o nosso compromisso. Precisa ser o nosso compromisso, seja foder no sentido de fritar, de inquietar, de fazer gozar, de fazer rir, de chamar para o prazer, para o corpo. Estou chamando isso porque às vezes parece que é uma dicotomia, né? E não precisa ser. E que esse espetáculo, num dia de hoje, onde uma pessoa morreu em seu aniversário, isso é muito grave, onde tivemos uma marcha ontem, isso também é muito grave. São muitos acontecimentos graves, e vocês sabem, porque vocês escolheram estar aqui compactuando com uma obra de arte. Então, todo mundo que está aqui sabe da gravidade desse momento. Que sigamos perturbados, né? Esse não é um momento de tranquilidade, esse não é um momento de Televisa, esse é o momento de estarmos perturbados. Então, que esse espetáculo e a história que passou aqui nos perturbe e nos leve à ação, e nos leve à coragem, e nos leve a dar as mãos das pessoas que a gente sabe que a gente pode dar a mão. E a gente se conforte uns nos outros, nos olhares uns dos outros, na arte uns dos outros, mas que a gente se perturbe e que seja agridoce. Nós estamos aqui num santuário, um santuário da resistência pelas artes, Teatro Vila Velha. Há algumas décadas que esse endereço ele nos puxa para revoluções. Márcio, saudações Mônica, saudações Miguel, saudações Samuel, né? Saudações para estes irmãos artistas, trabalhadores das artes, que num tempo como esse, nós precisamos do desafio das estéticas. O nome desse espetáculo nos convida a adentrarmos outros mundos das artes, em outros momentos. E pautar a Espanha, no momento em que nós vivemos também uma pandemia, e a Espanha atravessou, tá? E se chamava de peste espanhola, mas na verdade estava em tantos outros mundos. Mas quando a gente assistiu Luiz Buñuel, O Discreto Charme da Burguesia, né? Quando a gente viu em tantos lugares esse grito da agora, mas nessas estéticas, eu gostaria de dizer que graças ao movimento Poetas na Praça, Márcio, aos 17 para 18 anos, eu li Neruda. Um movimento que se reunia aqui ao lado, na Praça da Piedade. Viu, Jackson? Eu li Neruda aos 17 anos e me tornei uma das frequentadoras do setor de empréstimo da Biblioteca dos Barris.
E quando eu li Confesso que Vivi, de Neruda, e fico pensando tanto nesse navio que partiu em direção a Valparaíso, e o sentido também, quem não leu esse livro, obviamente, de hoje em diante vai atrás para ler, né? Como um convite, eu gostaria que as pessoas lessem como um convite, porque é a dor do poeta, é a dor, assim como o coração, Espanha no coração, que vocês dizem aqui com tanta intensidade no palco, e com quantos elementos para além, né, do que hoje a indústria da celulose nos custa. No extremo sul da Bahia, quando a gente vê desertos verdes, com o plantio brutal do eucalipto, com quantos elementos se faz um livro, pode-se imprimir um livro. E confesso que vivi, quando a gente lê uma narrativa de Neruda sobre atravessar Valparaíso numa chuva que lhe custou muito da sua saúde, e a gente pensar que hoje que os três Pablos, guerreiros contra o dragão da maldade, nos leva para a estética de Glauber. Nos leva sim para mais de 50 anos atrás. A gente lembra imediatamente dessa estética e lembra que Antônio Pitanga está vivo para testemunhar a grandeza do que foi essa ousadia de Glauber numa Bahia também e no Brasil asfixiado. Asfixiado, e novamente nós estamos sobre a asfixia. Que essa nossa tarde de reflexão e artes, a gente possa, sim, Mônica, celebrar Marcelo Arruda, assassinado esta madrugada em Foz do Iguaçu, né? Porque escolheu como tema a liberdade. É brutal o que nós estamos vivendo, mas eu queria voltar para essa estética, e estas estéticas de liberdade, que é o grito do Teatro dos Novos, da Companhia dos Novos, do Teatro Vila Velha, contra as estéticas e as narrativas da brutalidade que se alimenta da necropolítica, e de necropolíticas, Miguel, que também se alimentavam lá. E quando a gente fala dessa estética de Glauber, e a gente pensar que no cinema, né, no momento Glauber deu aquele grito, e a gente se encontra aqui hoje. Anos depois, Almodóvar, filho de Espanha também, né? Em carne trêmula, no nascimento da criança Vitor, né? Quando naquela cena potente, Almodóvar, daquela mãe que pare dentro do ônibus e Madrid está em silêncio, e o povo de Madrid decidiu que não celebraria aquele Natal porque não havia condições. Quem não lembra dessa cena inicial de carne trêmula, né? E que a mulher se levanta e diz: mira, Vitor, mira, Madrid, um dia essa cidade será livre. E aquela criança, eu estou falando e me arrepiando, obviamente, né? Porque é uma cena monumental, e aquela mulher parindo ali, ajudada pelo motorista, sozinha, naquela Madrid em silêncio, também nos reporta um outro momento. Como a gente não anda só, Márcio, você falou nos irmãos bascos, né? E nos lembra 1992, quando Terra Estrangeira nos falou pela arte do cinema para o mundo, né? E a gente adentra o País Basco na última cena de Terra Estrangeira, com Gal cantando a música de Walid Salomão. E a gente dizendo: é possível, um dia nós voltaremos. Neste momento em que Márcia Tiburi, Débora Diniz, Jean Willis e tantos outros ontem estavam impedidos de pisar no Brasil. Então esse espetáculo tem a força de nós lembrarmos que
eu penso que esse espetáculo, seus maravilhosos Lúcio, Jackson, Miguel, Caio, eu estou falando certinho assim, vocês, né? Hugo, né? Lembrar que é uma forma da gente reapresentar esses artistas monumentais que doaram suas vidas para causas e eles serem reapresentados por gerações que talvez nunca teve contato com os enfrentamentos que eles fizeram. E a gente pode estar aqui, né? Porque quando eu li aos 17 anos Pablo Neruda e pensar o que acontecia no Chile e o que neste momento, quando o nosso povo consegue, nessa pátria grande que é a América Latina, nós conseguimos sair em país por país da asfixia, o que foi a eleição recente, dia 19 de junho, de Gustavo Petro e Francia Márquez na Colômbia, né? Se não uma ruptura com esse estado de asfixia. O que foi a vitória de Boric no Chile e ter a filha de Salvador Allende, a neta de Salvador Allende, empossada como ministra, né? Ministra para pensar no que precisa ser o Ministério da Defesa. É muito simbólico. E da gente ver que um Ministério das Culturas na Bolívia, depois de uma Patrícia Arce, de um Luiz Arce, né? Principalmente a Patrícia Arce, ser arrastada pelas ruas da Bolívia, né? Depois a gente viu Alberto Fernandes, presidente da Argentina, atravessar e ir até a fronteira, devolver para a Bolívia livre novamente Evo Morales, e a gente vê Luiz Arce, atual presidente da Bolívia, criar com toda aquela gente libertada, não um Ministério da Cultura, como nos diz, né, muito precisamente Safato. Nós precisamos pensar em estados plurinacionais e pensar que precisamos nesse momento, porque, Márcio e Mônica, nós chegamos aqui num estado de miséria. O Vila Velha e esses coletivos residentes do Vila Velha, do Teatro Vila Velha, produz esse espetáculo no momento em que nós nos levantamos dos escombros. Nós lutamos para nos levantar dos escombros. E nós precisamos pensar no sentido do que fez a Bolívia recentemente, que foi um Ministério das Culturas, da despatriarcalização e da decolonização. Não nos basta apenas um Ministério da Cultura. Quando nós enfrentamos de um tudo, como se diz em baianês, né, gente? De um tudo, para garantir derrubar os vetos contra a lei Aldir Blanc e a lei Paulo Gustavo. O que nós vivemos é brutalidade política. E eu sinto, desde o dia 3, quando vim aqui, que esse é um espetáculo para a gente se levantar dos escombros. Não será possível no próximo ciclo de poder que nós estamos batalhando para concretizar e materializar na sociedade brasileira, se nós não pensarmos que somos artistas, porque são os que alcançam o portal primeiro das percepções. A arte vai na frente. A arte consegue comunicar muito mais rápido, não pode ser tratada como um adereço. Nós precisamos ter o entendimento de que você não usa, né? Você não recorre à arte para abrir o evento. A arte é o evento, né? E esse entendimento nos empurra para fazer um Ministério das Culturas, para nós compreendermos o que a Companhia dos Comuns, Bando de Teatro Olodum e tantos outros têm nos dito
desde o primeiro fórum de performance negra que ocorreu neste teatro. Nós precisamos pensar em cultura sem racismo. Nós precisamos pensar em Ministério das Culturas. Em 2024, uma arte perseguida, criminalizada, arrastada pelas ruas, como o hip hop, o freestyle, estará nas Olimpíadas de Paris. E ontem eu fui lá no Lab Griot, no Teatro 18, a convite das juventudes para conversar no terceiro round de batalhas que prepara os coletivos da Bahia para ir para a Batalha Nacional. Tão importante ver aqueles coletivos vindo dos todos os bairros e da região metropolitana de Salvador, sabe? E a gente falar, porque na hora que eu digo assim, gente, dá uma visitada lá nas nossas redes sociais, dá uma olhada no Vilma Reis Oficial. Vários jovens abriram o celular na mesma hora. E ali, quando eles e elas, todas e todos, estão visitando ali, que a gente publica sobre os Três Pablos, imediatamente a gente está assistindo, eles e elas também estão em contato com outras fronteiras das artes, porque eu gostei demais que o Vila publicou nossa fala, né? E a gente falando ali dos Três Pablos e dizendo, olha, a arte é para que também as lutas quilombolas saiam da asfixia, é para que a gente tenha força de falar do feminicídio, é porque a expectativa de vida das travestis e das trans diminuiu de 35 para 29 durante a pandemia, expectativa de vida. E nós temos responsabilidade. Quando Mônica falou, né, que o nosso querido aqui, Hugo, né, que a sua personagem, que ali na performance eles riem, a gente também lembra de Charlie Chaplin, né? Para dizer que Chaplin nos disse, diante do grande ditador, que tem um momento também que os artistas nos levam também a rir dos ditadores. E quando a gente consegue rir dos ditadores, a gente quebra o poder de todos eles. Chaplin e tantos outros, foi um tempo em que a gente pôde, através do riso, e a gente que viu Humberto Eco, né? A gente que leu O Nome da Rosa e assistiu, e viu Sean Connery, né, envergar aquele personagem monumental, nós sabemos que a proibição do riso é exatamente porque é um campo de confronto. O riso é um campo de confronto. E quando a gente ri, né, e hoje uma jornalista corajosamente entrevistou um empresário, né, banqueiro, que disse: o Brasil vive a brutalidade da bolha desse fascismo. Claro, é evidente, é nítido que uma escola aberta de ciência política pelas artes, como o Teatro Vila Velha, criaria uma resposta como os Três Pablos, né? Porque nós estamos atentos. Nós sabemos que é preciso ter cultura para bater na estrutura. Nós sabemos qual é a potência disso. E para terminar, porque tempo é o Deus mais lindo, né? Já nos disse Gilberto Gil. É muito forte quando, neste espetáculo, a personagem, né, incorporada por Jackson Costa, responde para eles: quem fez Guernica? E vocês respondem: foram vocês, né? Vocês fizeram. Porque é isso, né? Quando a gente pensa o que é possível a gente devolver pela arte, e quantas vezes eles tentaram nos esmagar e a gente criou as condições de responder. Eu penso que a grande porta desse espetáculo é exatamente dizer que o espetáculo trata de lá e trata de cá. O espetáculo conversa com os anos 30, 40,
está conversando aqui. Tem uma Paris sitiada, tem uma Madrid sitiada, tem uma Catalunha sitiada e tem um Brasil sitiado. Tá? E nós vamos precisar dizer para aqueles que acham que os artistas, que as LGBTQIA+, que os movimentos feministas e que os movimentos antirracistas, olha, vocês, a questão é a classe. A gente está aqui para dizer, excuse me, né? Dizer assim no alemão, Entschuldigen Sie bitte, é classe pura da gastura, né? Como é que você vai fazer a revolução sem nós? E nós somos milhões. Só a população negra que está decidida a tomar grandes posições no dia 2 de outubro. São os artistas, são as LGBTs que se levantam em revolução, são os movimentos feministas, é o povo dos assentamentos. O que teria sido de nós sem as artes em 2 anos e tanto de pandemia? Como seria possível respirar? E a gente termina aqui essa primeira parte dizendo o seguinte: no próximo ciclo de poder, o que nós pactuamos é com os nossos parceiros históricos dos últimos 42 anos de reconstrução da democracia. Por favor, não rifar os artistas, não diminuir, né? A gente foi possível, no momento de grandeza do nosso povo, ter um ministro da cultura como Gilberto Gil e ao lado de Kofi Annan, a gente chegar daquele tamanho na Assembleia Nacional da ONU. Que na hora do aperto, com os centrões da vida e outras indecências, né? E outras coisas terríveis, que não se negocie 1 milímetro da agenda de direitos humanos. O próximo ciclo de poder, nós precisamos ter responsabilidade de demarcar as terras indígenas, de fazer reforma agrária, de titularizar as terras quilombolas, de tratar um Ministério de Política para as mulheres, ao ponto que a gente não viva nunca mais um sistema de justiça que nos envergonha, que debate se uma criança tem ou não tem direito de fazer um aborto aos 10 anos, sendo estuprada dos 6 aos 10. Não há campo de negociação com esse grupo aí. E não dá para negociar nesse nosso campo amplo de existência. Apertou para a governança no campo da economia, então vai se esganar o campo das artes, vai se esganar as políticas para as mulheres, vai se esganar as políticas para as juventudes abandonada nas periferias, nos morros e nas quebradas desse país. Se a gente construir esse tipo de resposta, a gente muda o Paraná. A gente vai entender por que só uma desembargadora negra teve coragem de devolver o mandato de Renato Freitas, né? Vigiado e perseguido pelo racismo em Curitiba. Só assim a gente vai entender e barrar essa máquina de moer gente que funcionava e que esmagou na Espanha e esmaga hoje no Brasil. Essa estética do fascismo, denunciada por esse espetáculo dos 3 Pablos, é para nós, é para os dias, e para lembrar Conceição Evaristo que a noite, Mônica, não adormece nos olhos das mulheres, e é por isso que a gente dorme muito pouco. Viva nós, viva a arte, viva a coragem da revolução e das revoluções que correm em nossos olhos. O bolsonarismo vai continuar enquanto essa força de pensamento dentro da sociedade. E José Disseu, depois de todas as derrotas que nós tivemos, ele fala: nossa, nós precisamos pensar numa cultura de esquerda. Eu penso que no campo das artes, todo esforço
é feito exatamente para promover uma cultura de esquerda, mesmo que muitas vezes não tenha esse nome. A cultura é muita coisa, né? A cultura é muito ampla. Mas eu me sinto impelida a pensar que estratégias culturais, discursivas, de aproximação nós precisamos ter com os nossos próximos, com os não tão próximos, com os que professam fés, que às vezes a gente não, né? Essas são, mas que tem conexões, né? A maioria da população preta hoje é uma população neopentecostal. Como é que a gente vai discutir antirracismo dialogando com uma população que está dentro de uma perspectiva neopentecostal? É um desafio para a gente. Não sei como fazer, não sabemos como fazer, mas precisamos nos apropriar porque não há saída, eu acho. Esse diálogo precisa se estabelecer. Acho que tem uma dimensão muito perigosa entre nós próprios, porque esse fascismo, não caiamos na ilusão de que o fascismo está fora de nós. O pensamento, a estrutura do pensamento fascista, intolerante, incapaz de tecer diálogo, está entre nós, está dentro de nós. O espírito desse tempo é sobre nós, o bolsonarismo é sobre dentro de nós. Eu realmente acredito nisso. O que há de uma camada de intolerância doentia, de estrutura de pensamento muito profunda, precisamos atender, compreender, porque esse lugar do eu e o outro colocado por tantos séculos, né, que aprendemos, é uma farsa. E enquanto a gente estivesse batendo assim, enfim, estou colocando coisas que eu não sei quais são as respostas. São as perturbações que eu quero compartilhar, que me tiram o sono. Mas a nossa tarefa não acaba, assim, a nossa tarefa é longa, a nossa tarefa é por garantir que tenhamos eleições limpas, que tenhamos eleições, que o nosso voto valha. A nossa tarefa é que possa haver uma passagem de faixa, né? Isso possa acontecer. A nossa tarefa é que esse governo possa acontecer. São muitas tarefas que nós temos. Nada está dado, está colocado, está ganho. Então, por isso, porque esse tempo nos exige perturbação. E só para acrescentar uma coisa que você falou de Almodóvar, e no último filme dele ele fala, não sei se vocês assistiram, das mães, enfim, o filme da Teta, as mães paralelas. Ele fala, para mim ele termina o filme falando sobre ancestralidade, porque ele escava e localiza os tantos corpos que não puderam ser enterrados, daqueles homens daquela comunidade, aqueles pais que não puderam ser pais, né? E tem uma hora que a personagem fala, que eu acho que é isso que eu acho que a gente precisa tomar posse ao pensar nas nossas ancestralidades e ao pensar qual deve ser o nosso papel nesse presente. Onde estavam seus avós na hora da guerra? A posição dos seus avós talvez diga qual é a sua posição, qual está sendo a sua posição, qual precisa ser a sua posição se você quiser fazer alguma coisa diferente. Eu acho que olhar para a história, né, seja a história, a grande história, a pequena história, as nossas histórias próximas, as nossas histórias familiares, se a gente quer repetir ou se a gente quer romper, porque o outro não está longe, está aqui, ó, está nas nossas carnes. E acho que se a gente quiser fazer, romper esse fascismo, é observar o cotidiano dos afetos externos, dos afetos internos, política cotidiana, como diz Tom Zé, olhando para cima, olhando para dentro e fazendo, nada está ganho. Temos trabalho. Eu fico pensando assim que para cada jovem branco de classe média que tem uma postura antirracista, se constrói uma resposta. Quando a gente viu todas aquelas mulheres brancas em Minneapolis fazer aquele cordão humano e peitar a polícia e mostrar que não havia nenhum descontrole na polícia, o que há é racismo, né? Diante do assassinato de George Floyd, naquele 26 de maio de 2020, e a gente pensar que, comparando essas sociedades, né,
Tem muito jovem branco que não aceita mais os papos racistas na mesa do café de suas casas. Tem muita gente rompendo. Não é só o que foi muito intenso, aquele embate das eleições de 2018, que pessoas pararam de falar dentro dos seus grupos de família. Para além disso, existe uma nova energia no Brasil, em que também pessoas, diante da perplexidade, elas também se fizeram perguntas, né? E eu penso, Cristina, né? Aqui, Cristina Castro, e todas aquela, sabe, essa movimentação desse corpo mulher no espetáculo, né? É para nos dizer que dias mulheres virão. Dias mulheres virão. E vai nos ajudar a construir respostas muito potentes. Muito potentes. E aquela cena de Minneapolis, e a gente viveu, Márcio, 2 anos depois aqui, 26 de maio de 2022, a gente viu Genivaldo de Jesus ser asfixiado numa câmara de gás. E os Pablos vêm aqui nos contar sobre o momento de câmara de gás. A câmara de gás é agora. Foi ontem. E para a história, se nós lembrarmos da escola de Frankfurt, lembrar que Adorno foi professor de Angela Davis, e Angela Davis é nossa professora. Ora, o espetáculo está conversando mesmo, Mônica, você está certa, minha irmã, com o que está silenciado dentro de nós. E nós precisamos, as pessoas que são militantes são tão criticadas, né? A gente precisa tanto dos militantes para nos alertar. E é isso, a gente tem uma militância de uma juventude, né? Quantas mulheres brancas asfixiadas por essa brutalidade do patriarcado, dos donos de banco, dos industriários, quantas dessas mulheres têm se virado dizendo: eu quero votar diferente. Então, tem coisas acontecendo, e é importante que a arte continue empurrando a porta. É muito importante. Às vezes a gente fica com a sensação de que não tá funcionando. Mas quando eu vejo essa juventude, eu chego nos espaços, em lugares que você acha que está hegemonizado por uma branquitude que não foi atravessada por um pensamento crítico, ao contrário. Está acontecendo. Está acontecendo. E não existe ser de esquerda e não compreender o que está acontecendo. Esse é um alerta. Obrigada por você ter trazido a pergunta, que é para nós, né? Será que está rolando, minha irmã? Porque, né, como diz aqui o espetáculo, todos os fascistas odeiam os artistas. Mas o que a juventude admira são os artistas, né? O que forma, quando a escola é asfixiada, né, como diz Mano Brown, né? Pode fechar o portão, aumentar o muro, que eu vou entrar com seu filho pela porta da frente, eu vou entrar pelo rádio, né? Então, é tão forte quando o Mano Brown diz isso, e é isso, né? Não entra às vezes pela escola, que custa R$5.000. Aí o menino vem aqui, assiste o espetáculo e entra lá na casa, né? Que está racialmente blindada. Só que a arte não tem fronteira para ela e ela passa, né? Passa com o menino e a menina, né? Que diz assim: eu não quero essa ordem patriarcal, colonial na minha vida. Eu quero outro projeto. E é desses chamados, né, de desbundados, esses assim, né, transviados, é por esses que a gente planta a revolução. Então não tem jeito, a arte vai.